Mãe vende suas 3 filhas virgens a um fazendeiro solitário. O que ele fez deixou todos em choque. Você já imaginou como era viver no tempo em que a poeira das estradas do sertão contava mais histórias do que qualquer pessoa? Um tempo em que a fome, a seca e o desespero podiam empurrar uma mãe a fazer algo que nenhum coração suporta? Pois naquela manhã nublada de 1897, numa estradinha perdida do interior de São Paulo, uma cena fez até o vento parar. Uma carroça velha, puxada por um jumento, cansado, avançava lentamente, e nela 3 mulheres de olhar apagado, roupas surradas e beleza escondida pela dor. Ao lado, uma idosa chorando, segurando firme o braço de um fazendeiro forte, jovem e musculoso, como se estivesse empurrando o destino com as próprias mãos. De repente, ela grita algo que ninguém naquela época teria coragem de dizer. Leve elas, salve minhas 3 filhas antes que a fome mate todas nós. A estrada inteira pareceu engolir aquele silêncio. E esse homem, esse fazendeiro solitário, fez algo que, lá na frente, vai deixar você completamente em choque. Um gesto que ninguém esperava de um homem do faroeste brasileiro. Mas para entender o que realmente aconteceu, você precisa acompanhar desde o começo. Porque esta história esconde um segredo que só será revelado lá adiante. E quando você descobrir, vai entender que o amor às vezes nasce da dor mais profunda. Agora me conta. De que cidade você está assistindo essa história? A estrada de terra que levava à fazenda Boa Esperança parecia infinita naquele fim de tarde. O céu acinzentado anunciava chuva, mas a poeira insistia em se levantar a cada passo do jumento que puxava a carroça. As 3 irmãs, Auristela, Maribel e Jovina, estavam sentadas lado a lado, caladas, olhando para o horizonte como quem olha para um futuro incerto. Todas já passavam dos 30 anos, cada uma com marcas próprias de luta e fome. Raul Brandão, o fazendeiro jovem, forte, de ombros largos e mãos calejadas, caminhava ao lado da carroça. O silêncio dele era firme, mas não frio. Havia algo no olhar dele que misturava responsabilidade com uma tristeza antiga. Nenhum morador daquela região entendia completamente esse homem, que vivia sozinho numa fazenda grande demais para apenas um par de braços. Quando chegaram ao portão principal, Raul soltou um leve suspiro, como se aquele momento marcasse o começo de algo que ele ainda não compreendia. Ele ergueu o olhar para as moças e disse: "Aqui vocês vão descansar. A partir de hoje, pelo menos, terão teto e comida. Ninguém mais passa fome sob meu cuidado." Auristela, a mais séria e desconfiada, respondeu com a voz firme: "A gente não sabe nem por que estamos aqui. O que o senhor quer de nós?" Raul parou, encarou-a com calma. "Nada além de trabalho justo. Não precisam me chamar de senhor. Podem me chamar de Raul." Maribel, que havia ficado quase muda desde que a mãe as entregou, olhou em volta com um brilho de esperança, mesmo que tímido. "O senhor mora aqui, sozinho?" Raul respirou fundo, virou-se em direção à casa grande e respondeu: "Moro, e já faz muito tempo." Jovina, sempre a mais delicada, abraçou os próprios braços e comentou: "Parece uma casa boa, mas vazia." Raul olhou para ela, e pela primeira vez, um sorriso breve escapou. Vazia demais. O grupo avançou até o alpendre. A casa tinha paredes de taipa reforçadas, janelas de madeira antigas e cheiro de café frio que ainda pairava no ar. Um lampião balançava com o vento, dando um toque de melancolia ao ambiente. Raul abriu a porta e disse: "Entrem, depois a gente organiza um quarto para cada uma. Só peço respeito pelo espaço e que não tenham medo de mim. Aqui, ninguém será tratado feito mercadoria." Auristela franziu a testa. Ela ainda não confiava em Raul, mas a firmeza simples das palavras dele mexeu com ela. A verdade é que nenhuma das 3 sabia o que esperar dessa nova vida. Mas a fome, a estrada e o desespero da mãe tinham deixado claro que voltar não era mais opção. Ao entrar na sala,
As irmãs observaram a simplicidade do lugar. Móveis rústicos, chão varrido, cheiro de madeira antiga, um quadro religioso na parede e uma mesa grande onde cabia uma família inteira, mesmo que ali só restasse um único prato usado. Raul percebeu o olhar delas e explicou. O que tinha aqui se foi. Agora a casa precisa de vida de novo. Auristela o observou de perto pela primeira vez. Ele não parecia um homem perigoso. Parecia um homem cansado de carregar o próprio passado. Mas ela não deixaria isso transparecer. A gente só quer trabalhar e ter paz, disse ela. Raul assentiu. E isso terão. Amanhã mostro a fazenda. Hoje, apenas descansem. A chuva começou a cair lá fora. Lenta, como um aviso de que aquela noite seria o começo de um destino completamente diferente. As irmãs se entreolharam. Nada estava claro ainda, mas algo no ambiente, algo entre o silêncio de Raul e o peso nos olhos de Auristela, parecia anunciar que aquela fazenda guardava mais do que nova morada. Guardava histórias que ainda iam ferir e curar. Na manhã seguinte, o sol mal havia rompido entre as nuvens quando o som dos galos ecoou pela fazenda Boa Esperança. As irmãs ainda se acostumavam à ideia de estar ali, num lugar que parecia grande demais e silencioso demais. A mesa do café, porém, estava posta com pão de milho, café forte e um bule ainda soltando vapor. Era simples, mas muito mais do que elas tinham tido nos últimos meses. Raul já estava do lado de fora, preparando o cavalo. Ele parou quando percebeu Auristela observando-o pela janela da cozinha. Acordou cedo, disse ele, apertando a última cinta da sela. Auristela saiu devagar, cruzando os braços para se proteger do vento frio. Não estou acostumada com cama macia, respondeu ela. A gente dormia no chão antes de vir para cá. Raul a fitou com certa tristeza, mas não com pena. Era como se ele reconhecesse a dor dela como algo familiar. Aqui vocês não vão passar necessidade, garantiu. Nem medo. A frase ficou no ar. Era como se ele estivesse dizendo aquilo não apenas para tranquilizá-la, mas também para convencer a si mesmo. Maribel e Jovina apareceram logo depois, ainda sonolentas. Raul respirou fundo e chamou as três. Quero mostrar a fazenda. É grande e precisa de gente que tenha vontade de recomeçar. Conforme caminharam entre os currais, o moinho e o terreiro, as irmãs perceberam que aquela propriedade carregava um silêncio pesado demais. Não era apenas falta de movimento, era a ausência de vida, de família, de conversa, de gente. E Auristela, sempre observadora, foi a primeira a perguntar o que todos evitavam. Raul, por que o senhor vive sozinho aqui? Essa casa era boa demais para ser casa de um homem só. Ele parou. Ficou imóvel por um instante, segurando a alça do balde que iria encher no poço. O vento soprou contra o chapéu dele, e pela primeira vez as irmãs viram o peso real que seus olhos carregavam. Teve um tempo em que essa fazenda era cheia, disse ele finalmente. Risadas, cheiro de comida, gente cantando enquanto trabalhava. Mas isso foi antes da febre. Maribel franziu a testa. Febre? Raul assentiu devagar. A febre que levou metade desse sertão. Levou o meu pai, levou o meu irmão. E levou, ele engoliu seco, minha esposa. O silêncio caiu como uma pedra. Nenhuma das irmãs sabia o que dizer. Raul continuou. Depois que enterrei ela ali atrás, senti que a fazenda virou só poeira. Era pra gente ter filhos. Era pra casa estar cheia hoje. Mas ficou só eu. Jovina, sempre mais sensível, respirou fundo e respondeu baixinho. Deve ter doído demais. Ele a olhou com um sorriso triste. Ainda dói, mas aprendi que a vida não para para quem sofre. A plantação não espera o coração sarar. Auristela desviou o olhar, incomodada. Não por desprezo, mas porque algo naquela dor masculina a atingiu profundamente. Ela sentiu pela primeira vez que aquele homem não era perigoso. Era quebrado, assim como elas. Maribel deu um passo à frente. E por que o senhor nos comprou? Raul encarou o chão por alguns instantes antes de responder.
porque vi a mesma fome nos olhos de vocês que um dia vi nos meus. E não suportei a ideia de deixarem vocês morrerem na beira da estrada, como deixaram muita gente que eu conheci. Auristela sentiu um arrepio. Ela estava tentando preservar a desconfiança. Mas as palavras dele não eram de um homem querendo algo em troca. Eram de alguém que sabia o que era perder tudo. Eu não sou bom de conversa, disse Raul, ajeitando o chapéu. Mas sei reconhecer gente honesta. Vocês merecem vida, não resto. O trio se entreolhou. A cada palavra, as irmãs percebiam que havia mais humanidade naquele homem do que imaginavam. E a fazenda, que parecia tão fria e vazia no dia anterior, começava a deixar escapar sinais de que poderia se tornar um lar. Ainda assim, algo no olhar de Raul permanecia misterioso. Um segredo que ele ainda não estava preparado para contar. E mal sabiam eles que esse segredo, quando viesse à tona, seria capaz de mudar o destino de todos ali, para sempre. No final da explicação, Raul respirou fundo e disse: agora, vamos trabalhar. Vida nova só começa quando o suor cai no chão. As irmãs seguiram atrás dele sem perceber que aquele dia seria o primeiro passo para uma mudança que nenhum deles podia imaginar. Já se inscreveram no canal? Vem muita história da época que você vai amar. Enquanto as irmãs começavam a se adaptar à rotina da fazenda, o pensamento sobre a mãe nunca saía completamente da cabeça delas. A imagem de Dona Salustiana chorando, entregando-as às mãos de Raul, ainda queimava por dentro como um ferimento aberto. Auristela, mesmo sendo a mais dura das três, carregava uma dor silenciosa que só crescia nas noites frias do sertão. Naquele terceiro dia na fazenda, enquanto Jovina lavava roupa no tanque de pedra e Maribel organizava grãos no paiol, Auristela caminhou até o antigo galinheiro desativado. Raul estava lá, consertando a cerca com um martelo pesado. O som dos pregos ecoava pelo campo. Auristela aproximou-se devagar. Raul, posso falar com você um instante? Ele parou imediatamente, limpou o suor da testa com o antebraço e a encarou com atenção. Claro, o que houve? Auristela respirou fundo, tentando manter a firmeza. Minha mãe, por que o senhor acha que ela fez aquilo? A senhora Salustiana nunca foi mulher de desistir de nada, nem quando enterramos nossos dois irmãos ainda pequenos. Ela sempre foi a mais forte da casa. Raul apoiou o martelo no chão e cruzou os braços. Às vezes, quem é forte demais também quebra, Auristela. Ela apertou os lábios, lutando para segurar a emoção. A gente não consegue entender. Foi tudo tão rápido. A seca, a fome, o desespero, mas a ideia de vender as filhas, isso não parece coisa dela. Não foi por maldade, respondeu Raul, com voz baixa. A única coisa que sobrou para ela foi vocês. E talvez, justamente por isso, ela acreditou que entregar vocês seria a única forma de salvar cada uma. Auristela baixou a cabeça. Raul se aproximou com cuidado de não invadir o espaço dela. As pessoas julgam fácil, continuou ele. Dizem que mãe nenhuma faria o que ela fez. Mas eu digo o contrário. Só uma mãe desesperada e amorosa faria. Auristela ergueu o olhar surpresa. O senhor acha que foi amor? Tenho certeza. Eu vi nos olhos dela quando me segurou pelo braço. Ela não queria se livrar de vocês. Ela queria que vocês sobrevivessem. Auristela tragou o choro, mas sua voz fraquejou. A senhora Salustiana sempre repetiu que uma mãe morre 3 vezes. A primeira na perda do marido, a segunda na perda da casa e a terceira na perda dos filhos. Raul assentiu devagar. Eu também fui entregue por meu pai quando era menino. Não por venda, mas por desespero. Eu sei como a dor de uma escolha assim marca. Ele respirou fundo. Mas sei também que escolhas de dor podem salvar vidas. A conversa foi interrompida pelo barulho de passos apressados vindo do terreiro. Maribel surgiu com o rosto pálido. Auristela, temos notícia da mãe.
As duas correram até a cozinha, onde Jovina segurava um pequeno envelope amarelado. O mensageiro da vila, que passava uma vez por semana, havia deixado ali minutos antes. Auristela abriu a carta com mãos trêmulas. A caligrafia torta denunciava que fora escrita às pressas. Minhas meninas, eu estou doente, minha vista falha, meu corpo fraqueja, mas preciso que saibam, fiz o que fiz para que vivam. Não tinha mais tempo. Se sobreviver, vou até vocês. Se não, vivam. Por mim. Quando Auristela terminou de ler, o silêncio tomou conta da cozinha. Maribel chorou primeiro. Jovina logo depois. Auristela ficou firme por fora, mas uma lágrima solitária desceu sem que ela percebesse. Raul leu a carta por cima do ombro dela. Depois, colocou a mão de leve no braço de Auristela. O primeiro toque entre os dois que não era por trabalho ou obrigação. Ela não desistiu de vocês, disse ele. Ela lutou até onde pôde. E ainda está lutando. Auristela respirou fundo, tentando recompor o rosto, mas o olhar dela encontrou o de Raul. Pela primeira vez, não havia desconfiança. Havia algo mais, algo que ela não sabia nomear ainda, e nem ele. Aquela carta, embora dolorosa, acendeu dentro delas uma chama nova. A dor continuava, mas agora misturada com esperança. E era essa mistura que começaria a unir destinos de maneira inesperada. A fazenda parecia silenciosa novamente, mas algo havia mudado. O peso do passado começava a se revelar, e o futuro, silenciosamente, começava a se formar. A tarde caía devagar na fazenda Boa Esperança. O sol ainda tocava as pastagens, pintando a grama seca com tons alaranjados. As irmãs, mesmo cansadas pelo trabalho no curral e na horta, estavam inquietas depois da carta da mãe. Era como se cada uma carregasse um turbilhão no peito. Auristela, sempre líder silenciosa das três, decidiu que era hora de entender melhor o que Raul pretendia com elas ali. Não por desconfiança, essa estava diminuindo a cada dia, mas porque precisava de uma base firme para continuar. Raul estava sentado no alpendre, limpando o couro do arreio. O homem trabalhava até quando estava parado. O braço forte subia e descia com o pano grosso, e a luz atravessando o chapéu mostrava metade do rosto concentrado. Auristela se aproximou. Raul, podemos conversar um instante? Ele colocou o pano sobre o joelho e ergueu o olhar. Claro, sente aqui. Ela hesitou, mas sentou. Maribel e Jovina ficaram à distância, observando discretamente, como quem espera algo importante acontecer. Auristela respirou fundo e foi direta. A gente precisa entender. Quais são os seus planos com a gente aqui? Não quero mal-entendido. Nem quero que minhas irmãs vivam na incerteza. Raul fechou o pano lentamente, colocou-o do lado e entrelaçou os dedos, apoiando-os nos joelhos. Não havia pressa no gesto, apenas sinceridade. Eu trouxe vocês para cá por uma razão simples, disse ele. Vocês precisavam de um lugar, e eu precisava de gente honesta para cuidar da fazenda comigo. Auristela franziu a testa. Só isso? Ele assentiu. Só isso. A resposta mexeu com ela. No mundo em que viviam, nada era só isso. Sempre havia troca, interesse, vantagem. Mas Raul mantinha a frase firme. Jovina arriscou dar 2 passos para perto. Raul, o senhor não quer escolher nenhuma de nós como esposa? A pergunta caiu como pedra no chão. Maribel arregalou os olhos. Auristela encarou a irmã quase repreendendo-a. Mas Raul não se ofendeu. Pelo contrário, ele soltou um suspiro como se já esperasse aquilo. Não, aqui ninguém é obrigado a nada. E ninguém vai me servir como moeda de troca. Nenhuma de vocês me deve coisa alguma. As irmãs trocaram olhares confusos. Auristela falou baixinho. Mas então por que comprou 3 mulheres, se o senhor vive sozinho? Raul olhou para o horizonte antes de responder. Porque solidão demais estraga o coração da gente. E porque a vida me ensinou que gente boa merece oportunidade. Eu não trouxe vocês para me agradar. Trouxe para salvar vocês. E isso é tudo. Aquela frase quebrou algo dentro de Auristela.
Não era um homem comum falando aquilo. Era alguém que sabia profundamente o que era precisar ser salvo. Depois de alguns segundos, Raul levantou-se e disse: "Hoje quero deixar uma regra clara aqui na fazenda, e é uma regra que vale para mim também." As 3 irmãs ficaram atentas. "A partir de agora," continuou ele, "ninguém põe a mão em ninguém sem consentimento. Ninguém manda na vida de ninguém. Vocês têm liberdade. Se quiserem ir embora um dia, podem ir. Se quiserem ficar, ficam porque querem." O silêncio tomou o ambiente. Uma regra assim, naquele tempo, era quase irreal. Maribel, emocionada, disse: "Acho que nunca ninguém tratou a gente assim antes." Raul abriu um meio sorriso. "Pois aqui vai ser assim. Nesta fazenda, todo mundo tem valor." Ele recolheu o arreio e caminhou até o corredor. Mas antes de entrar, virou-se para a Auristela. "E você, Auristela, não precisa carregar o mundo nas costas. Aqui você pode respirar." A frase acertou bem onde ela mais escondia. Não era só cansaço físico, era a vida inteira de responsabilidade, dor e medo acumulada. Quando Raul entrou na casa, as 3 irmãs permaneceram no alpendre, em silêncio, tentando entender o que estavam sentindo. Jovina foi a primeira a falar. "Ele é diferente, bem diferente do que pensei." Maribel concordou. "E eu acho que ele também está ferido. A gente não é a única com história triste aqui." Auristela não disse nada, mas dentro dela, pela primeira vez em muitos anos, algo parecido com confiança e talvez algo a mais começava a nascer. O clima naquela noite mudou completamente. A fazenda, antes pesada, ganhou um ar de começo, um fio de esperança e uma aproximação que só iria crescer a partir dali. Se gostou do desenvolvimento, deixe o like, que isso ajuda demais a continuar trazendo histórias fortes como essa. Os primeiros dias das irmãs na Fazenda Boa Esperança foram marcados por um silêncio diferente do que estavam acostumadas. Não era o silêncio da miséria, da fome ou do medo. Era um silêncio amplo, onde cada som se destacava como se fizesse parte de uma pintura viva. O mugido distante do gado, a roda do moinho rangendo devagar, o vento batendo nas folhas secas do cajueiro e os passos firmes de Raul ecoando pela varanda de madeira. A vida ali seguia o ritmo do sertão brasileiro do final do século XIX. Trabalho duro, terra seca e tradição. A casa era iluminada por lamparinas carregadas com óleo grosso, e o cheiro do café coado no pano se misturava ao aroma de fumaça vindo do fogão a lenha. Era um cenário simples, mas carregado de história, exatamente como o povo daquela época vivia. Naquela manhã, Raul chamou as 3 irmãs para acompanhá-lo numa volta pela propriedade. Ele caminhava à frente, com passos longos, enquanto elas seguiam lado a lado, tentando guardar na memória cada canto daquele lugar que agora chamavam de casa. Raul apontou para o pasto. "Aqui é onde fica o gado que restou. Antes eu tinha mais de 150 cabeças. Hoje não chegam nem a 50. Auristela respondeu: "A seca castigou mesmo, não é? Castigou mais do que eu imaginava", disse ele, coçando o queixo. "A febre levou gente, a seca levou o resto." Jovina observou as cercas baixeiras. "O senhor cuida de tudo sozinho?" "Sozinho o que dá, mas tem 2 peões que aparecem 3 vezes por semana. O resto faço no braço." Maribel olhou ao redor com admiração. "É muita coisa. Uma pessoa só não devia carregar esse tanto." Raul deu um leve sorriso. "Por isso vocês chegaram na hora certa, não por obrigação, mas porque a vida às vezes junta pessoas que estão precisando umas das outras." Auristela desviou o olhar, sentindo o peso da frase. Quando chegaram ao antigo paiol, Raul abriu a porta, revelando um depósito de madeira escura, cheiro de milho seco e ferramentas gastas pelo tempo. "Aqui era cheio de movimento", comentou ele. "Antigamente, ficava gente conversando, rindo, fazendo um planejamento de colheita. Hoje só sobrou o eco." Maribel passou a mão pela parede devagar. "Parece um lugar triste."
Raul suspirou. A tristeza não é do lugar, é de quem perdeu o que vivia nele. Auristela encarou Raul por alguns segundos. A dor dele já não era mistério, era algo que ela sentia sem que ele precisasse dizer. Enquanto caminhavam para o terreiro onde ficava o poço, um vento quente soprou, levantando poeira ao redor deles. Era o tipo de vento típico do sertão, que marcava a vida, dura, mas também a resistência de quem vivia ali. Raul se ajoelhou para pegar água no balde e ofereceu às irmãs. Elas beberam, uma a uma, se refrescando. Jovina comentou: a fazenda tem tudo para ser bonita, só precisa de gente e de alegria. Raul levantou devagar, secando as mãos no pano que carregava no cinto. Mas a alegria é a última coisa que volta para um lugar depois que a tristeza se instala. E ainda assim, às vezes volta quando a gente menos espera. A frase atingiu Auristela do que ela mais gostaria fundo de admitir. Era como se Raul estivesse falando diretamente com o coração dela, mesmo sem saber. Quando estavam voltando para casa, Raul parou de repente e virou-se para as três. Quero que vocês entendam uma coisa. Esta fazenda não é prisão para ninguém. Aqui é lugar de recomeço. Pode não ter luxo, pode não ter riqueza, mas tem dignidade. Auristela engoliu em seco. Já faz muitos anos que a gente não conhece dignidade, pois agora vão conhecer, disse Raul, olhando diretamente para ela. A tarde avançava e a luz começava a alaranjar o céu. Aquele dia na fazenda não foi apenas uma apresentação do lugar, foi o começo de uma mudança lenta, quase imperceptível, mas profunda. O ambiente, antes morto e silencioso, começava a reagir à presença das três irmãs. E o próprio Raul parecia respirar diferente, como se cada nova palavra e cada nova presença fossem quebrando aos poucos a parede de solidão que ele mesmo havia construído. Este seria apenas o início de uma convivência que iria mexer com todos ali e transformar a fazenda de um lugar de lembranças dolorosas para um espaço onde a vida, aos poucos, começaria a florescer novamente. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina nova para as três irmãs. Jovina ajudava na cozinha e no trato das galinhas. Maribel pegava gosto por cuidar dos cavalos. E Auristela, apesar de participar de tudo, mantinha sempre um olhar atento, como se procurasse algo escondido, uma ameaça que ainda não tinha encontrado. Era cedo, e a neblina da manhã ainda cobria parte da plantação quando Raul chamou Auristela para ajudá-lo com uma cerca antiga atrás do curral. O trabalho exigia força, e ele sabia que ela era a mais resistente das três. Auristela, disse Raul, enquanto enrolava arame farpado, preciso de ajuda com essa estaca. Só você consegue me acompanhar nesse serviço. Ela estreitou os olhos. Tá me testando, Raul? Tô reconhecendo que você é forte, respondeu ele com naturalidade. Nem todo mundo aguenta o trabalho daqui. Auristela deu um leve sorriso de canto, mas se recompôs rápido. Vamos então, não tenho medo de esforço. O terreno estava úmido e a bota dela escorregava de vez em quando. Raul percebeu. Cuidado, esse trecho aqui sempre derruba gente. Eu sei me cuidar, disse ela firme. Ele largou o arame por um instante. Você sabe, mas não quer dizer que precise fazer tudo sozinha. Auristela puxou a estaca com força, sem encará-lo. A gente aprende desde cedo que se não fizer sozinha, ninguém faz. Raul ficou em silêncio por alguns segundos, observando o jeito dela. A postura rígida, a respiração presa, a vontade constante de mostrar que não precisava de ajuda de homem nenhum. Você desconfia de mim, não é? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Ela firmou o arame e respondeu. Desconfiar não. É só cuidado. A vida ensinou a gente a não acreditar fácil. E o que acha que eu posso fazer? Perguntou Raul, como quem quer entender, não se defender. Auristela encarou o horizonte antes de responder. Não sei, mas quando uma mãe entrega 3 filhas a um estranho, a gente fica esperando o pior. Raul apoiou o pé na estaca, estabilizando-a para ela fixar com o martelo.
Eu entendo. Eu ficaria igual no seu lugar. Ela se surpreendeu com a resposta. Não esperava que ele fosse tão franco. Raul continuou. Só quero que saiba que aqui ninguém vai levantar a voz para vocês, nem tocar sem consentimento. Eu não sou dono de mulher nenhuma. Auristela apertou o na cabo do martelo, respirando fundo. Era como se algo dentro dela estivesse se quebrando, não de dor, mas de resistência. Raul, disse ela mais branda, eu não tenho medo do senhor, só não sei o que esperar. Ele deu um pequeno sorriso. Então espera o tempo. O tempo é bom para mostrar quem é quem. Aquela conversa simples mexeu com Auristela. Ela estava acostumada com homens que gritavam, mandavam, exigiam. Raul era o contrário. Falava pouco, olhava muito, e quando dizia alguma coisa, parecia que dizia exatamente o que ela precisava ouvir, mesmo que ela nunca admitisse. Horas depois, enquanto voltavam para casa, o vento levantou poeira, e o lenço de Auristela escapou da mão. Raul o pegou antes que tocasse o chão. Aqui, disse ele, entregando o lenço. Ela pegou devagar. Obrigada. Os dois ficaram se olhando por alguns segundos longos demais. O tipo de silêncio que fala mais que palavras. Maribel e Jovina observavam de longe, trocando sorrisos discretos. Auri, tá diferente. Cochichou Jovina. Raul também, respondeu Maribel, ajeitando o cabelo. Nunca vi ele olhar assim para ninguém. Auristela percebeu as duas observando e logo mudou a expressão, endurecendo o rosto novamente, como se tivesse construído uma parede interna em segundos. Vamos para dentro, disse ela, passando pelas irmãs. Ainda tem muito serviço hoje. Mas por dentro, ela sabia que algo tinha mudado. Raul também sabia. Era sutil, mas era real. E embora nenhum dos dois entendesse ainda, aquele sentimento nascia exatamente da soma das dores que carregavam. Dores que, sem querer, estavam aproximando-os. O sol se punha, tingindo o céu com tons laranjas e vermelhos. A fazenda parecia respirar diferente naquele final de tarde. E a história deles começava a ganhar um contorno que ninguém ali imaginava dias antes. Você conseguiria viver nessa época? Deixa nos comentários para eu saber. Os dias na fazenda Boa Esperança começaram a ganhar um ritmo inesperado. O que antes parecia apenas trabalho pesado passou a carregar pequenos acontecimentos que transformavam a convivência entre as irmãs e Raul. Era como se, sem perceber, cada gesto diário estivesse costurando algo novo entre eles. Naquela manhã, o céu estava limpo e o ar mais fresco que de costume. Maribel terminava de limpar as baias, cantarolando baixo, algo que não fazia há semanas. Jovina ajudava na separação de feijão seco, organizando os sacos no paiol. E Auristela, contrariando suas próprias expectativas, estava ao lado de Raul no curral, observando, aprendendo e, de certa forma, permanecendo mais próxima dele do que pretendia. Raul percebeu isso. Você está ficando boa nisso, comentou ele, enquanto verificava os cascos de um dos cavalos. Auristela cruzou os braços, fingindo indiferença. Não é difícil, é só ter atenção. Atenção você sempre teve demais, respondeu ele, levantando o rosto para encará-la. Só que agora está usando a atenção para outra coisa, para aprender, não para desconfiar. Ela desviou o olhar. Não fale como se me conhecesse, Raul. Ele sorriu, um sorriso curto, quase imperceptível. Tô tentando. Auristela sentiu o coração acelerar, um efeito que ela detestava admitir. Antes que pudesse responder, o cavalo deu um movimento brusco e as rédeas escaparam da mão de Raul. O animal levantou as patas da frente e se assustou, quase derrubando-o. Auristela agiu instintivamente. Cuidado! Ela correu e segurou o focinho do cavalo com firmeza, pressionando as narinas de leve, como seu pai fazia quando era viva. O animal acalmou na hora. Raul observou a cena impressionado. Você salvou a situação. Só fiz o que precisava, disse ela, respirando fundo. Mas fez com jeito. Você tem mão boa para bicho arisco. Ele comentou. Isso é raro.
Auristela abaixou a cabeça, disfarçando o rubor nas bochechas. Ela não sabia lidar com elogios, muito menos vindos dele. Maribel apareceu na porta do curral, sorrindo. Auri sempre disse que você tem jeito para tudo. Só não acontecia porque nunca deixavam você mostrar. Raul olhou para Auristela com atenção renovada. Aquela mulher dura, desconfiada e forte tinha camadas que ele nunca imaginou. Enquanto isso, Jovina vinha se aproximando com um balde d'água. O almoço está quase pronto. Dona Zefinha passou aqui cedo e deixou um pouco de queijo fresco, anunciou ela. Raul franziu a testa. Zefinha veio aqui? Por quê? Disse que viu fumaça da cozinha subindo e achou que vocês iam querer queijo para completar o almoço, explicou. Jovina? Raul balançou a cabeça, rindo. Essa mulher acha que mando pouco trabalho para as pessoas. Vive inventando visita para ver se eu caso de novo. Auristela ergueu uma sobrancelha. E o senhor? Pretende? Raul ficou sério por um instante. Pretender? Eu não pretendo nada agora. Andei perdendo demais na vida. Ainda estou aprendendo a respirar de novo. Auristela sentiu uma pontada no peito. Era uma dor que ela conhecia bem. A dor de quem tenta seguir, mesmo depois de ter sido rasgado por dentro. Jovina interrompeu o silêncio incômodo. Vamos comer. Vocês já trabalharam demais hoje. No almoço, todos se sentaram na mesa grande pela primeira vez desde a chegada das irmãs. Raul ficou na ponta, Auristela à direita, Maribel e Jovina à esquerda. O barulho dos pratos, o cheiro da comida quentinha e o murmúrio das conversas criavam uma sensação estranha. Uma sensação de família, ainda que ninguém ousasse dizer isso em voz alta. Maribel tentou quebrar o silêncio. Faz tempo que essa mesa não vê gente, não é? Raul passou a mão pela superfície de madeira gasta. Desde que o mundo virou de cabeça para baixo por aqui, essa mesa ficou grande demais para mim. Auristela, sem levantar a cabeça, comentou. Talvez não por muito tempo. Raul a encarou surpreso. Ela mesma não entendeu por que havia dito aquilo, mas a frase ficou no ar, firme, verdadeira. As irmãs terminaram o almoço e foram lavar os pratos, enquanto Raul guardava as ferramentas na varanda. Quando Auristela passou por ele para levar o pano de mesa, ele a chamou. Auristela! Ela parou segurando o tecido dobrado. O que foi? Obrigado por hoje, por me ajudar com o cavalo e por não ir embora. Ela franziu a testa. Eu não ia embora. Às vezes, a gente vai embora de um lugar mesmo ficando nele, respondeu Raul. Mas você tá ficando de verdade. Auristela engoliu em seco. Ela não disse nada. Só entrou na casa, deixando Raul observando a porta fechar lentamente. Naquele dia, algo mudou de vez. O vínculo, antes tímido, começou a criar raízes. Não era amizade, não era romance. Era algo entre os dois, nascido da dor, da força e da vontade silenciosa de recomeçar. E embora nenhum dos dois admitisse, a fazenda inteira parecia sentir que o destino deles estava começando a se entrelaçar, um nó por vez. O início da noite trouxe consigo um vento diferente. O céu, que antes estava aberto, agora era tomado por nuvens pesadas, escuras, carregadas de chuva. No sertão daquela época, tempestades não eram apenas fenômenos naturais. Eram acontecimentos que mexiam com a alma de quem já tinha vivido demais. Raul estava no celeiro fechando as janelas quando uma rajada forte fez a porta bater com estrondo. Ele segurou o chapéu e olhou para o céu. Vai cair água como não cai há meses, murmurou. Dentro da casa, as irmãs terminavam de arrumar a cozinha. Jovina olhava para a janela com certo temor. Parece que o mundo vai se abrir. Melhor assim, respondeu Maribel. A terra está precisando de chuva. Auristela permanecia em silêncio, vidrada no vento que balançava a lamparina pendurada. Havia algo na tempestade que despertava memórias antigas, lembranças que ela se esforçava para deixar no passado. Pouco depois, o barulho da chuva forte começou, batendo no telhado com violência. O vento ganhava força, assobiando pelas frestas, fazendo a casa tremer como se fosse uma criatura viva.
Foi então que Maribel notou que Auristela estava inquieta, andando de um lado para o outro, sem rumo certo. Aldi, o que você tem? Perguntou ela. Auristela tentou disfarçar. Nada, só estou cansada, acho. Mas Maribel conhecia bem a irmã. Fala logo. Você tá assim desde que o trovão estourou. Jovina colocou a mão no ombro de Auristela. Você nunca gostou de tempestade. Antes que Auristela respondesse, um trovão estourou tão forte que fez as janelas vibrarem. Ela fechou os olhos com força, respirando rápido. Foi nesse momento que Raul entrou, completamente molhado, tirando o chapéu e batendo a água. Da roupa! Fechei tudo lá fora, avisou. Melhor ficarmos aqui dentro até passar. Ele percebeu, na mesma hora, o rosto de Auristela pálido, a respiração curta, as mãos trêmulas. O que houve? Perguntou, aproximando-se devagar. Ela tentou se recompor. Nada, Raul. É só chuva. Mas ele viu além. Auristela não tinha medo de trabalho, de esforço, de dor. Mas ali, diante da tempestade, havia algo quebrado dentro dela. Raul deu mais um passo. Isso não é medo de chuva. O que aconteceu com você? Auristela engoliu em seco. Um lampejo de lembrança passou por seus olhos. Lembrança que ela tentou enterrar, mas que a tempestade insistiu em trazer à tona. Maribel, hesitante, decidiu explicar. Raul, quando éramos meninas, nossa casa pegou fogo numa noite de tempestade. Perdi o controle da lamparina quando o trovão bateu forte demais. A gente perdeu tudo naquele dia. Até nossos irmãos pequenos. Auristela fechou os olhos com dor. Não precisava contar isso, ele perguntou. Respondeu Maribel com voz baixa. E você não ia falar. Raul ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo a história. O trovão seguinte iluminou a sala, mostrando no rosto de Auristela um misto de dor e lembrança que apertava o peito. Ele caminhou até ela, devagar. Auristela, olha para mim. Ela hesitou. Depois, levantou o rosto. Você não está mais naquela noite. Não está mais sozinha naquele fogo. Ela respirava brevemente, como se o ar fugisse do corpo. É só barulho, disse Raul. Não vai tirar mais nada de você. Auristela não conseguiu conter uma lágrima, e aquilo a deixou furiosa consigo mesma. Eu não gosto de mostrar fraqueza. Isso não é fraqueza, disse ele com firmeza. Fraqueza é fingir que nada dói. Os dois ficaram em silêncio, ouvindo apenas o vento puxando as telhas. Era como se o mundo lá fora desabasse, mas ali dentro, um laço invisível se fortalecesse. Maribel e Jovina perceberam a tensão entre eles e discretamente foram para os quartos, deixando sozinhos os dois na sala iluminada apenas pela lamparina. Auristela respirou fundo. Raul, às vezes eu acho que sou feita só de lembrança ruim. Ele negou com a cabeça. Não é não, mas mesmo que fosse, eu ficaria para ajudar a carregar. Ela sentiu aquele peso no peito quebrar e pela primeira vez desde que chegou à fazenda, deixou-se apoiar um pouco, só um pouco, o suficiente para ele perceber que tinha alcançado uma parte dela que ninguém mais alcançava. A tempestade continuou forte até tarde, mas dentro da casa o clima era outro. Auristela se sentou. Raul sentou ao lado, deixando uma distância pequena, mas suficiente para mostrar que não estava ali por obrigação. Era cuidado, era respeito. Era o começo de algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda, mas que já existia, forte como a chuva que caía lá fora. E naquela noite, enquanto a tempestade castigava a terra, algo dentro de Auristela finalmente começava a se acalmar. Você acha que a moça merece justiça? Deixe nos comentários. Justiça por Auristela. A tempestade da noite anterior havia deixado marcas na fazenda. O chão ainda estava úmido, o ar mais fresco, e o cheiro da terra molhada se misturava ao do café quente que Jovina preparava na cozinha. Mas apesar dos estragos deixados pela chuva, havia algo diferente no ambiente, como se aquele temporal tivesse levado embora parte do peso que todos carregavam por dentro. Auristela acordou antes das irmãs, algo que raramente acontecia desde que chegaram. Por alguns minutos,
Ficou sentada na beira da cama, observando a luz fraca que entrava pela fresta da janela. A lembrança dos momentos da noite anterior vinha à mente com clareza. O medo, a dor, o tremor e a presença firme de Raul ao seu lado. Ela não sabia explicar o que sentia. Não estava pronta para admitir nada nem para si mesma. Mas a verdade é que, pela primeira vez em anos, ela havia conseguido dormir uma noite inteira sem sobressalto. Maribel apareceu na porta. Auri, você está acordada há muito... Não, respondeu levantando-se. Só perdi o sono. Maribel sorriu maliciosa. Sei, deve ter sido o apoio emocional que o Raul deu ontem. Auristela revirou os olhos. Para com isso, ele só ajudou muito bem, completou Maribel rindo. Eu vi a maneira como ele te olhou quando você estava tremendo. Auristela não respondeu. Preferiu ignorar, embora sentisse as bochechas aquecerem. No terreiro, Raul já trabalhava desde cedo, recolhendo galhos derrubados pelo vento. As mãos calejadas revelavam vida dura, mas era o cuidado nos movimentos que chamava a atenção. Ele estava concentrado quando ouviu passos atrás dele. Virou-se e viu Auristela. Dormiu bem depois de ontem? Perguntou ele, com uma voz mais suave que o habitual. Ela assentiu. Melhor do que eu esperava. Raul sorriu de leve. Fico contente por ter ajudado. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio. Não era constrangimento. Era um silêncio que dizia mais do que muitos diálogos longos. De repente, Maribel surgiu correndo. Raul! O cercado das cabras caiu com a chuva. Ele largou o galho e tomou a frente. Vamos lá. As três irmãs foram atrás. O cercado estava realmente destruído, mas as cabras ainda estavam próximas, sem ter escapado. Raul se abaixou, avaliando o dano. Vou precisar de ajuda para levantar essa cerca. Auristela, segura aquela estaca. Maribel, pega mais arame. Jovina, traz uma das cordas grossas do paiol. Cada uma foi rapidamente cumprir sua tarefa. Mas algo especial aconteceu ali. Era a primeira vez, desde que chegaram, que as três irmãs trabalhavam juntas em algo importante. E era a primeira vez que Raul comandava sem gritar, sem se impor, apenas orientando, confiando e dividindo responsabilidade. Enquanto trabalhava ao lado de Auristela, ele comentou: Você tem força, já percebeu isso? Ela ajeitou a estaca. A vida fez questão de me ensinar cedo. A vida ensina, mas nem sempre mostra como usar o que a gente aprende, disse ele com sinceridade. Mas você usa do jeito certo. Ela parou o movimento por um segundo, tocada pelas palavras. O Senhor fala como se me conhecesse. Tô conhecendo aos poucos. Auristela voltou ao trabalho para disfarçar o impacto que aquilo causou, mas Raul já tinha percebido. Quando o cercado finalmente ficou firme, as cabras foram conduzidas de volta. Maribel deu risada quando uma delas tentou beliscar seu vestido. Essa aqui já está abusando da liberdade, disse ela. Jovina completou. Se essa cabra falasse, tinha história para contar. Raul sorriu, observando as irmãs com um brilho no olhar que ele mesmo não reconhecia havia anos. Vocês animaram esse lugar, disse ele, quase sem perceber que tinha falado em voz alta. Auristela ergueu o olhar, surpresa. Como assim? Antes de vocês chegarem, essa fazenda era só trabalho e silêncio. Agora tem vida de novo. As irmãs se entreolharam. Era a primeira vez que ouviam Raul admitir algo tão pessoal. Jovina aproximou-se dele. Talvez não seja só a fazenda, mudando, Raul. Ele respirou fundo, desviando o olhar. Talvez não. Enquanto entravam de volta para a casa, o sol começava a abrir, iluminando a terra molhada como se anunciasse um novo começo. O sentimento era claro. A dor ainda existia, mas havia algo crescendo ali, devagar, silencioso, mas forte. Talvez fosse amizade, talvez fosse respeito, talvez fosse algo maior, algo que no futuro mudaria tudo. A verdade é que, naquele dia, a esperança voltou a nascer na fazenda Boa Esperança. E ninguém ali estava preparado para onde esse renascimento iria levar. A tarde caiu de forma estranha naquele dia. O céu estava limpo,
mas havia uma tensão no ar que ninguém conseguia explicar. Raul saiu cedo para revisar o pasto do lado leste da fazenda, uma área que ele quase nunca visitava desde a morte da esposa. Era um local que guardava memórias difíceis e ele evitava retornar ali. As irmãs continuaram a rotina, mas algo incomodava a Auristela. Desde que Raul saiu com o cavalo, ela sentia uma inquietação que não conseguia justificar. O sol já começava a tocar o horizonte quando Maribel comentou: "Ele tá demorando demais, não tá?" "Tá sim", respondeu Auristela, olhando para a estrada vazia. "Ele nunca passa desse horário." Jovina acrescentou: "Talvez esteja resolvendo algo lá longe. Ou talvez precise de ajuda", disse Auristela, num tom que surpreendeu até as irmãs. Sem esperar resposta, ela pegou o lenço, amarrou o cabelo e saiu rapidamente, atravessando o terreiro rumo ao curral. Não pensou duas vezes antes de montar no primeiro cavalo disponível, um animal manso, mas forte. "Auristela!" gritou Maribel. "Vai sozinha mesmo?" "Vou", respondeu ela, segura. "Se algo aconteceu, ele não pode ficar lá sozinho." A voz saiu mais intensa do que ela pretendia. Mas era a verdade. Auristela cavalgou pela estrada de terra, sentindo o vento bater no rosto, o coração acelerado, a preocupação crescendo a cada minuto. Quando chegou à divisa do pasto leste, notou as marcas no chão, pegadas do cavalo de Raul, mas também sinais de escorregão. Ela desceu imediatamente. "Raul!" chamou, caminhando entre as árvores. E então o viu. Raul estava sentado no chão, apoiado numa pedra, com a perna direita ferida e o cavalo solto pastando perto dele. O arame farpado, rompido pela tempestade da noite anterior, havia prendido sua perna quando ele tentava consertar a cerca. Auristela correu até ele. "Raul, o que aconteceu?" Ele tentou se levantar, mas a dor o fez gemer. "Nada grave, só me descuidei", disse, tentando parecer forte. Ela ajoelhou ao lado dele. "Nada grave, Raul. Olha isso. Você tá sangrando." Ele deu um sorriso fraco. "Já passei por coisa pior, mas agora não tá sozinho", respondeu ela firme. "Me deixa ajudar." Auristela rasgou um pedaço do próprio vestido sem hesitar e começou a limpar o corte com a água do cantil que ele carregava. Raul observava cada gesto com uma mistura de surpresa e admiração. "Você não precisava vir", disse ele com a voz baixa. "Precisava sim. Não ia deixar você jogado aqui", respondeu ela, sem tirar os olhos da ferida. "Desde quando você acha que eu deixaria alguém sofrer sozinho?" Raul segurou o pulso dela por um instante, sem força, mas com sinceridade. "Obrigado." Auristela levantou o olhar. Os dois ficaram alguns segundos assim, parados, respirando o mesmo ar, sentindo a mesma inquietação. A luz do fim de tarde iluminava o rosto dele, revelando não só dor física, mas uma vulnerabilidade rara, profunda. Ela quebrou. "O silêncio. Tenta apoiar em mim. Vamos te levar de volta. Eu sou pesado, Auristela. E eu sou teimosa. Anda." Com paciência e cuidado, ela o ajudou a levantar. Raul apoiou o braço nos ombros dela e os dois caminharam em passos lentos até o cavalo. Auristela não o deixou montar sozinho. Ela subiu junto, posicionando-se atrás dele para segurá-lo firme. O cavalo avançou devagar e Raul, exausto, inclinou-se um pouco para trás, encostando involuntariamente a cabeça no ombro de Auristela. Ela não se afastou. Não dessa vez. No caminho, ele murmurou: "Você é mais forte do que pensa, e você é mais teimoso do que devia", respondeu ela. Raul sorriu, e mesmo ferido, parecia em paz. Auristela, por sua vez, sentiu algo novo crescendo dentro dela. Algo que não queria admitir, mas que já não podia ignorar. Quando chegaram à fazenda, Jovina e Maribel correram para ajudar. Auristela saltou do cavalo antes mesmo dele parar e organizou tudo como se fosse a dona da casa. "Jovina, pega a água. Quente. Maribel, traz um pano limpo. Eu cuido do resto." Raul observou tudo, silencioso, admirado. A tempestade havia aproximado os dois, mas aquele gesto de cuidado, naquele entardecer,
acendeu algo muito maior. Era o primeiro sinal de amor. Não declarado, não assumido, mas vivo. E ali, naquela mistura de dor, cansaço e cumplicidade, o destino começava a escrever um novo capítulo para os dois. Já se inscreveram no canal? Vem muita história da época que você vai amar. Os dias que se seguiram. Ao ferimento de Raul foram diferentes de tudo o que a fazenda tinha vivido nos últimos anos. Não era apenas a rotina que havia mudado, era a atmosfera. Havia um cuidado silencioso no ar, um tipo de atenção que ninguém comentava, mas que todos sentiam. Auristela ficava por perto mais do que gostaria de admitir. Jovina e Maribel percebiam, mas respeitavam o espaço da irmã. E no fundo, também estavam felizes em ver que ela finalmente permitia que alguém se aproximasse. Naquela manhã, Raul estava sentado na varanda com a perna enfaixada, afiando cuidadosamente a lâmina de um canivete antigo. Era pequeno, desgastado, mas tinha valor sentimental evidente. Auristela saiu da casa trazendo uma xícara de café. Não devia estar sentado desse jeito, disse ela, entregando a xícara. A ferida ainda está quente. Raul aceitou o café com um sorriso discreto. Se eu ficar deitado o dia todo, enferrujo. O senhor não é máquina para enferrujar, respondeu ela, acomodando-se no banco ao lado dele. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Um silêncio confortável, até que Auristela percebeu algo. Raul segurava o canivete com certo peso, como se aquilo guardasse mais do que lembranças, como se fosse parte de uma história que ele nunca havia contado. Ela franziu a testa. Esse canivete parece importante. Raul olhou para o objeto por um longo tempo, como se decidisse ali se deveria ou não abrir aquela ferida antiga. Era do meu pai, disse ele finalmente. Auristela observou o rosto dele mudar. O olhar antes calmo ganhou profundidade, como se um portal para o passado fosse aberto ali mesmo. Ele te deu? Perguntou ela. Não, respondeu Raul, com voz baixa. Eu tirei esse canivete da mão dele quando tudo aconteceu. Auristela sentiu o corpo gelar. Quando o quê, Raul? Ele respirou fundo, apoiou os cotovelos nos joelhos e olhou para o horizonte como se procurasse coragem nas nuvens. Eu nunca contei isso para ninguém daqui, porque ninguém queria saber da vida de um pobre diabo, mas acho que está na hora. Auristela não disse nada, apenas esperou. Quando eu tinha 12 anos, começou ele com a voz rouca. Meu pai era peão de uma fazenda grande, mais rica do que essa. A gente vivia com o que ganhava. Mal dava para comer, mas era vida. Até que um dia, o coronel, dono das terras, decidiu cobrar uma dívida que meu pai nunca fez. Como assim? Perguntou Auristela, confusa. Raul continuou. O coronel dizia que meu pai tinha perdido sacos de milho de propósito. Era mentira. Mas naquela época, quem tinha mais terra, tinha mais verdade também. E ele engoliu seco. O coronel queria uma garantia. Auristela apertou as mãos. Garantia? Eu. O coronel mandou levar eu para casa dele como pagamento. Disse que ia me ensinar a trabalhar de verdade. Meu pai tentou impedir. Tentou com tudo que tinha. A voz de Raul falhou por um instante. O canivete agora parecia pesar toneladas na mão dele. O coronel mandou os capangas segurarem meu pai. Eu tentei correr, tentei me esconder, mas me pegaram. Meu pai lutou, com as mãos vazias, e foi quando tudo acabou. Auristela sentiu as lágrimas começarem a surgir nos olhos, sem perceber. O coronel fez isso na sua frente? Perguntou ela. Raul fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia uma dor antiga e profunda ali. Sim, e esse canivete, ele levantou o objeto, foi a última coisa que meu pai segurou. Eu tirei da mão dele depois que tudo terminou. Auristela levou a mão ao peito como se precisasse segurar a própria respiração. Raul, ninguém merece viver isso. Ninguém mesmo, disse ele olhando para o chão. Mas eu vivi. E jurei que quando crescesse, nunca deixaria ninguém ser tirado de casa, vendido, usado. Jurei que ninguém passaria pelo que eu passei, nem eu,
nem ninguém sob o meu teto. Auristela finalmente entendeu. Entendeu porque ele nunca exigiu nada delas, porque tratava cada uma com respeito em comum, porque evitava levantar a voz, tocar sem permissão, mandar, porque comprar 3 mulheres não tinha sido para posse, e sim para proteção. Ela aproximou-se delicadamente, quase sem pensar, e colocou a mão sobre a dele. Raul não esperava, mas também não se afastou. Por isso, continuou ele num sussurro carregado de lembranças, quando vi vocês 3 na estrada, com a fome estampada no rosto e a dor segurando a mão da vida, eu vi a mesma cena que vivi. E eu não ia permitir que vocês tivessem o mesmo destino que eu tive. Auristela apertou a mão dele. Raul, isso não te fez menos homem. Fez você mais humano do que qualquer um que já conheci. Ele respirou fundo, sentindo um peso sair do peito depois de décadas. Aquela foi a primeira vez que Raul permitiu que alguém visse não o fazendeiro forte, mas o menino ferido que um dia foi arrancado do próprio lar. E foi ali, naquela varanda silenciosa, com o sol se pondo atrás das árvores, que o laço entre os dois deixou de ser apenas respeito. Passou a ser algo muito mais profundo, algo que ninguém ali estava preparado para enfrentar, mas que mudaria para sempre o destino dos dois. Já se inscreveram no canal? Tem muita história da época chegando que vocês vão amar. A tarde estava tranquila na fazenda Boa Esperança. O vento soprava de leve entre as árvores, balançando as sombras sobre o terreiro, enquanto Jovina lavava roupas e Maribel cortava legumes para o jantar. Auristela ajudava Raul na varanda, reorganizando algumas caixas de ferramentas que estavam amontoadas há meses. Raul, essa caixa. Aqui tá com fundo solto, disse ela segurando a madeira gasta. Eu conserto depois, respondeu ele. Hoje quero que você descanse um pouco. Tem ajudado demais ultimamente. Auristela sorriu de leve. Não consigo ficar parada. Nunca consegui. Eu sei, disse Raul, olhando fundo nos olhos dela. É uma das coisas que admiro em você. Antes que ela respondesse, o som de passos apressados ecoou da porteira. Maribel surgiu chamando. Auristela, Jovina, tem alguém vindo pela estrada? As 3 correram para olhar. Uma figura pequena, arqueada, caminhava lentamente, com um vestido gasto e um lenço cobrindo parte do rosto. À medida que se aproximava, o coração das irmãs acelerava. Mas Auristela foi a que mais sentiu o chão desaparecer sob os pés. Não pode ser, sussurrou Jovina, levando a mão à boca. É ela, murmurou Maribel, com lágrimas nos olhos. Auristela ficou paralisada. A cada passo da figura cambaleante, uma mistura de saudade, dor e incredulidade se formava dentro dela. Quando a mulher chegou perto o suficiente, ergueu o rosto. Era Dona Salustiana, mais magra, mais fraca, mais velha do que antes, mas viva. Aos poucos, a mulher sorriu, com lágrimas descendo pelo rosto marcado pela seca e pela luta. Minhas meninas, Auristela, que sempre fora a mais firme, a mais resistente, a mais dura, desabou. Correu até a mãe, abraçando-a com força, como se quisesse impedir o tempo de tirá-la de novo. Mãe, eu pensei. A gente pensou que tinha perdido a senhora, disse. Auristela, soluçando. Jovina chegou logo atrás, abraçando as duas. A senhora voltou mesmo. Maribel chorava de alegria. Dona Salustiana segurou o rosto de cada filha, uma por uma, como se estivesse reacendendo a vida ali. Eu prometi que, se tivesse um fio de força no meu corpo, eu ia encontrar vocês. Vocês são meu sangue, minha razão. E eu nunca quis deixar vocês para trás. Auristela limpou o rosto com as costas da mão. Mãe, a senhora nunca deixou. Nunca. A gente entendeu. Raul, que assistia à cena de longe, se aproximou devagar. Ele tirou o chapéu em respeito. Dona Salustiana, seja bem-vinda de volta. A casa é sua também. Ela olhou para ele com profundidade, como se enxergasse mais do que ele dizia. O senhor cuidou das minhas meninas? Perguntou a mulher com a voz falha, mas firme.
Raul hesitou por um instante, depois assentiu. Cuidei do jeito que pude e vou continuar cuidando. A velha segurou a mão dele. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Obrigada por não deixar minhas filhas se perderem na seca da vida. Auristela observava aquela troca com um aperto no peito. Ela nunca tinha visto a mãe agradecer a um homem daquela maneira. E nunca tinha visto Raul tão vulnerável diante de alguém que não fosse ela. Enquanto entravam para a casa, Salustiana tropeçou um pouco. Auristela correu para segurá-la. Mãe, a senhora está fraca. Precisa descansar. Eu venho caminhando há dias, explicou ela. Mas saber que estavam vivas me deu forças. Jovina segurou o braço da mãe. A partir de agora, ninguém mais vai carregar sofrimento sozinha aqui. Raul acrescentou. Dona Salustiana, esta fazenda não é lugar de dor, é lugar de recomeço. A mulher olhou para todos ao redor. 3 filhas que acreditou que nunca mais veria, e um homem que tinha salvado a vida delas, e chorou silenciosamente, num choro de alívio e gratidão. Era como se o destino, pela primeira vez em muito tempo, tivesse oferecido uma chance de cura. Enquanto isso, Auristela observava Raul em silêncio. O jeito como ele apoiou sua mãe, o respeito, a calma. Cada gesto dele parecia desenhar um caminho que ela não tinha previsto para sua vida. E dentro dela, algo que vinha crescendo aos poucos, florescia ainda mais. A presença de Dona Salustiana mudaria tudo dali para frente. E sem saber, seria fundamental para o que estava prestes a acontecer. Um dos momentos mais decisivos e emocionantes da história. Vocês amam histórias emocionantes da época como essa? Deixem nos comentários. Amo histórias da época para trazermos mais histórias como essa para vocês. Os dias seguintes à volta de Dona Salustiana foram como um sopro de vida dentro da casa. A presença dela, mesmo frágil, preenchia cada canto com uma energia que ninguém sabia que fazia tanta falta. Mas ao mesmo tempo, algo mais ganhava forma dentro da fazenda. Algo que estava prestes a romper o silêncio que pairava entre Raul e Auristela, desde o dia em que ela o trouxe ferido do pasto. Era fim de tarde quando Raul saiu lentamente para o alpendre, apoiando-se na muleta improvisada que Jovina havia feito com madeira de aroeira. A perna já estava melhor, mas ainda pedia cuidado. Auristela varria a varanda, concentrada no movimento repetitivo da vassoura de palha, tentando ignorar o fato de que Raul a observava desde que ela colocou os pés ali. Ele respirou fundo, reunindo coragem. Auristela, posso falar com você um instante? Ela parou a varrição, levantando os olhos devagar. Pode, Raul. O vento levantou algumas folhas secas, fazendo-as girar entre os dois. A luz do pôr do sol atravessava o telhado de madeira, pintando o rosto de Raul com tons dourados. Ele parecia mais jovem naquele momento e mais vulnerável. Desde que vocês chegaram aqui, começou ele, com a voz mais baixa que o habitual. Essa fazenda deixou de ser só silêncio, dor e lembrança. Eu senti que algo voltou a respirar dentro de mim. Algo que eu achava que tinha morrido junto com tudo que perdi. Auristela engoliu em seco. Raul, a gente também mudou quando chegou aqui. Eu sei, continuou ele, mas tem algo que mudou em mim. Algo que não consigo mais segurar. A respiração dela começou a acelerar. Raul deu um passo adiante. Auristela, eu me apaixonei por você. As palavras vieram com tanta sinceridade que o silêncio ao redor pareceu prender o ar. Auristela sentiu o chão firme sob os pés tremer. Sua primeira reação foi virar o rosto, como se tentasse fugir daquilo, mas não conseguiu. Os olhos dela encontraram os dele, e ali havia algo que ela nunca tinha visto em homem nenhum. Raul, não fala isso assim, disse ela, com a voz trêmula. Eu não sei lidar com esse tipo de sentimento. Minha vida toda foi mais dor do que outra coisa. Eu não sei amar, não desse jeito. Ele aproximou-se mais um passo. E acha que eu sei? Acha que alguém que perdeu tudo sabe recomeçar sem medo?
Eu tremo por dentro desde o dia em que você levantou aquela estaca lá atrás no pasto. Eu tremo desde o dia em que você me achou ferido e me trouxe no cavalo. Eu tremo desde que vi você cuidar da sua mãe, como se o mundo dependesse disso. Auristela sentiu os olhos marejarem. Raul, eu tenho medo. Eu também tenho, Auristela. Mas tenho mais medo de te perder do que já enfrentei na vida. Aquela frase quebrou o último pedaço de barreira que ela tentava segurar. As lágrimas desceram sem que ela conseguisse impedir. Eu não queria sentir nada por você, confessou. Queria só seguir, sobreviver, proteger minhas irmãs. Mas você me fez lembrar que eu ainda tenho coração. Raul estendeu a mão, mas não tocou nela. Deixou que fosse ela quem decidisse. Auristela hesitou. Foi um segundo longo demais. Mas então, colocou sua mão dentro da dele. Raul fechou os olhos, como quem recebe algo sagrado. Ela completou com a voz baixa, firme e emocionada. Eu também te amo, Raul. O vento parou. Os sons do terreiro pareciam distantes. Era como se a fazenda inteira estivesse segurando o fôlego. Dona Salustiana observava pela janela, sorrindo discretamente, com lágrimas nos olhos. Jovina abraçou Maribel por trás, que sussurrou. Eu sabia, desde o primeiro dia. Ela nasceu para esse homem. Raul aproximou o rosto de Auristela, tocando sua testa com a dela. Enquanto eu viver, você nunca mais vai ser vendida, humilhada, abandonada ou deixada à própria sorte. Você é minha vida agora. Auristela fechou os olhos e encostou a mão no peito dele. E você é o meu recomeço. Abraçaram pela primeira vez. Um abraço forte, cheio de história, dor e promessa silenciosa. Um abraço que selou o destino dos dois e preparou o terreno para a reviravolta que ainda viria nos próximos capítulos. Porque naquele instante, quando finalmente deixaram o amor falar, a vida decidiu que ainda tinha muito a mostrar para eles. Os dias que se seguiram à declaração de amor entre Raul e Auristela transformaram a fazenda de uma forma que ninguém imaginava. Era como se, de repente, cada canto da casa, cada grão plantado, cada som da natureza carregasse vida nova. Auristela trabalhava com uma leveza que nunca teve antes. Raul sorria mais. Maribel e Jovina viviam trocando olhares cúmplices. E Dona Salustiana, mesmo frágil, caminhava pela casa como se estivesse reencontrando o mundo depois de anos de escuridão. Um mês depois, numa manhã ensolarada, Raul chamou Auristela para conversar na varanda. Ela estava descascando mandioca, e ele ajeitando uma camisa limpa que quase nunca usava. Auristela, disse ele, passando a mão nervosa pelo chapéu, preciso falar com você sobre uma coisa séria. Ela levantou o olhar, sorrindo de canto. Quando você fica sério desse jeito, é porque vem coisa grande. Vem sim, respondeu ele, tentando manter a voz firme. Você aceita casar comigo? Auristela congelou, não pelo medo, mas pela força do momento. Os olhos dela marejaram imediatamente. Raul, isso é certeza sua? É a única certeza que tenho, respondeu ele. Dividir a casa, eu não quero o trabalho, o tempo. Quero dividir a vida. Quero que você seja minha família. Auristela desabou num choro silencioso, emocionado. Eu achei que nunca teria isso na vida. Achei que homem nenhum ia olhar para mim sem dor ou interesse. Mas você me encontrou quando eu estava quebrada e me ensinou que eu ainda podia amar. Raul tomou as mãos dela. Então, é sim? Ela sorriu por entre as lágrimas. É sim, Raul. Eu aceito ser sua esposa. Jovina e Maribel apareceram na porta como se tivessem pressentido. As duas gritaram, correram para abraçar a irmã e até Dona Salustiana, segurando-se na bengala improvisada, sorriu como há anos não sorria. A cerimônia aconteceu na vila próxima, numa igrejinha simples de madeira. O padre, já de idade, parecia emocionado ao ver o casal entrar de mãos dadas. Auristela usava um vestido feito por Maribel e Jovina, costurado dia e noite. Era simples, branco, com rendas delicadas e laços discretos. Nos cabelos, Jovina colocou flores do campo. Raul
Entrou com uma camisa branca, calça de couro e um chapéu novo. Estava tão bonito que até as mulheres da vila suspiravam sem vergonha. Quando os dois se encontraram diante do altar, o silêncio tomou o espaço. Era como se cada pessoa ali soubesse que o amor deles tinha sido construído com dor, luta, coragem e redenção. O padre começou. O amor cura, o amor levanta, o amor salva. E hoje, o amor renasce aqui. Raul segurou o rosto de Auristela com os olhos cheios de emoção. Eu prometo, diante de Deus e de quem estiver aqui, que você nunca mais vai sofrer sozinha, nunca mais vai ter medo, nunca mais vai ser abandonada. Auristela respirou fundo. Eu prometo caminhar do seu lado, Raul, na dor e na alegria, porque você me devolveu vida. Quando se beijaram, a igreja inteira aplaudiu. Até Dona Salustiana chorava, apertando um lenço na mão, agradecendo ao céu pela segunda chance que a vida deu às filhas e a ela mesma. Mas o momento mais emocionante da noite ainda estava por vir. Depois da cerimônia, enquanto os convidados conversavam e o sol desaparecia no horizonte, Dona Salustiana chamou Raul para um canto. Ela segurava algo nas mãos, um pequeno pedaço de pano gasto. Raul, eu esperei esse momento para te entregar isso. Ele franziu a testa. O que é isso, Dona Salustiana? Ela abriu o tecido e revelou um pingente antigo de ouro com uma pedra azul clara no centro. Isso era do seu pai, não era? Raul ficou sem fala. O coração disparou. Reconheceu o objeto imediatamente. Como a senhora conseguiu isso? Dona Salustiana respirou fundo, emocionada. Porque eu conheci seu pai, Raul, muito antes de você nascer. Raul arregalou os olhos. Auristela, que vinha se aproximando, ouviu a frase e congelou. Minha mãe conheceu seu pai? Perguntou ela, atordoada. Como assim? A velha mulher segurou as mãos dos dois. O destino de vocês começou muito antes de se encontrarem. Muito antes de eu entregar minhas filhas. Muito antes de Raul salvar vocês. Ela olhou para Raul e completou. Eu fui ama de leite da sua família, Raul. Fui eu quem cuidou de você quando era bebê. Eu vi você aprender a andar. Eu vi seus primeiros passos. E quando sua família se perdeu, eu chorei pela sua vida como quem chora por um filho. Raul levou as mãos à cabeça. Auristela ficou sem voz. Isso quer dizer que... murmurou Raul. Quer dizer que você salvou minhas filhas. Depois de eu ter salvado você um dia, completou Salustiana. Foi Deus quem amarrou esse destino, meu filho. Vocês não se encontraram por acaso. Auristela chorou, Raul chorou, e a velha mãe os uniu num abraço que parecia fechar um ciclo de décadas. A festa parou, todos observaram emocionados. Naquela noite, a fazenda, a dor, o passado e o amor, tudo fazia sentido. Tudo se encaixava num único propósito. O destino deles tinha sido escrito muito antes do primeiro olhar. A vida na fazenda Boa Esperança nunca mais foi a mesma após o casamento de Raul e Auristela. O que antes era silêncio e solidão transformou-se em risos, passos apressados, cheiro de café fresco e conversas que ecoavam pelos corredores. A antiga tristeza que habitava a casa parecia ter sido levada pelo vento, substituída por uma paz que nenhum dos dois acreditava merecer um dia. Dona Salustiana, agora vivendo com as filhas, recuperava aos poucos a saúde. O médico da vila dizia que o remédio tinha feito efeito, mas todos ali sabiam que quem realmente curou aquela mulher foi a alegria de ver as filhas vivas, amadas e em segurança. Maribel, sempre carismática, acabou conquistando o coração do dono do armazém da vila. Um homem sério, mas bondoso, que se derretia ao ouvir a risada dela. Jovina, animada e dedicada, começou a cuidar das galinhas e pouco depois passou a vender ovos e bolos na feira local, tornando-se conhecida na região. Auristela e Raul trabalhavam juntos todos os dias, dividindo esforços, sonhos e decisões. E todas as noites sentavam no alpendre,
Sol observando, relembrando a tempestade que quase destruiu tudo e que, ironicamente, foi o que uniu o destino deles de vez. Numa dessas tardes, enquanto o sol pintava o céu de laranja, Raul segurou a mão de Auristela e disse: "Lembra de quando você me perguntou se essa casa ainda tinha vida?" Ela sorriu. "Lembro. E agora vejo que nunca faltou vida. Faltou amor, faltou gente, faltou família." Raul passou o braço por volta dela. "Agora nada falta. A gente tem o que sempre precisou: paz." A cabeça dela encostou, paz e recomeço. Do outro lado do terreiro, Dona Salustiana observava com lágrimas discretas nos olhos. Não de tristeza, mas de gratidão. Afinal, ela tinha entregado as 3 filhas a um desconhecido, achando que estava condenando-as a um destino cruel. Mas, na verdade, havia colocado cada uma no caminho da própria salvação. O destino, às vezes, escreve certo por linhas que parecem tortas. E foi assim que a história de dor, abandono, sofrimento e medo se transformou numa história de amor, renascimento e esperança. A Fazenda Boa Esperança, antes marcada por perdas, tornou-se o símbolo vivo de que ninguém está quebrado demais para ser amado e de que a vida pode virar ao nosso favor quando menos esperamos. A dor pode até marcar o caminho, mas o amor é o que decide o destino. Quando a gente encontra alguém que respeita, cuida e caminha ao nosso lado, não importa quantas tempestades já enfrentamos, sempre é possível recomeçar. E assim termina essa história. Mas para você que acompanhou até aqui, ela continua dentro de cada escolha, cada recomeço, cada passo que decide dar apesar da dor. Gostou da história? Queremos saber sua opinião. Deixe nos comentários o que achou desse final emocionante. E não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Assim continuamos trazendo histórias fortes, emocionantes e de época para você. Agora compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa lição de vida. E clique na próxima história. Nos vemos lá.